Olá, meus amigos, minhas amigas, já estamos praticamente aí 7 horas, vamos começar a nossa live aí, né? Falando um pouquinho sobre diversos assuntos e um dos principais assuntos aí que nós ficamos até de conversarmos referente à semana passada, né? Como nós podemos resgatar pessoas. Espero que você participe também aí, porque isso é um assunto que vai mexer muito com cada um de nós, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de vivenciar. Né? É tão bom quando a gente consegue ser resgatado, quando as pessoas vêm e nos resgatam, quando elas colocam, estendem a mão para a gente, mas preocupante é quando nós, dentro do nosso mundinho, não vemos o outro, não sentimos o outro, não compreendemos que o outro também é importante e que nós podemos resgatar esse outro. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho dessa questão do outro, da questão de como resgatar o outro, de como ajudar o outro, de como fazer com que as pessoas entendam que é possível trabalhar, vivenciar e promover a salvação do outro. Quantas coisas nós pensamos e vivenciamos no nosso dia a dia e nós pensamos e vivenciamos apenas em nós. Nós podemos também pensar e vivenciar no outro. Né? E isso é importante, isso que é legal, isso que é a essência da vida, né? Mas antes de então de nós iniciarmos mesmo, vou dar boas-vindas aqui para Érica. Seja bem-vinda, Érica. Ainda o áudio dela está conectando, né? Daqui a pouquinho já vai estar. Acho que agora deu certo, né, Érica? Não, ainda está conectando. Mas vamos lá. Luiz, meu compadre, seja bem-vindo. Também tem a minha mãe. Boa noite também, mãe. Também que Deus abençoe a todos nós, não só a mim, mas a todos que estão aqui assistindo um pouquinho essa live. Né? Seja bem-vinda, Érica. Nós já iniciamos aqui, tivemos um pequeno bate-papo e que Boa bom noite. estar aqui Boa também. noite. Pode falar. Meu som tá bom? Porque Sim. aqui também. Ah, tá bom. Boa noite. Mais uma live hoje para a gente estar trocando ideias. E eu acho importante, Érica, hoje o tema que nós colocamos semana passada, né? Como que nós podemos resgatar pessoas? Como que nós vamos ajudar pessoas? O que que nós podemos fazer pelas pessoas? E isso é uma missão que muito me mexe comigo, sabe? Porque quantas vezes que nós realmente pensamos no outro, quantas vezes que nós realmente queremos a salvação, queremos resgatar o outro. Nós pensamos muito em nos resgatar, em nos ajudar. E isso vem sempre em primeiro lugar. Por que que isso acontece comigo? Por que que só isso acontece comigo? Enfim, tem todas essas questões que a gente não sai do nosso mundinho, né? A gente fica no nosso mundinho aí e até um determinado período, quando a gente começa a entender que nós podemos fazer mais e que nós podemos sair. Né? Quando você começa a ver, nós aqui, graças a Deus, temos saúde, temos alimentação, muitas vezes as pessoas, porque eu queria comer outras coisas, eu queria poder ter dinheiro para comer caviar e outras coisas, né? E quantas pessoas não têm nem o arroz e o feijão para comer? Como que nós sentimos, como que nós vemos, como que nós analisamos. Isso é importante e é um fato que
cada vez mais mexe comigo, porque nós olhamos do nosso ponto de vista para cima, nunca olhamos quem está abaixo de nós. Tá? E eu gostaria de começar essa live compartilhando com vocês. Eu não sei se nós vamos conseguir mesmo aqui, mas eu vou tentar colocar. Né? É um vídeo, ele está legendado, por isso que eu estou com um pouquinho de medo que talvez não apareça bem aí, mas ele está legendado, né? E ele vai falar sobre a depressão. Né? Não os sintomas da depressão, nem isso, mas muitas vezes coisas que estão ao nosso redor e nós não vemos. Então eu vou pedir 2 minutos e meio para nós assistirmos esse vídeo, depois nós debatemos. Né? Fran, minha querida, seja bem-vinda. Sabe que seus comentários são sempre muito pertinentes e mais uma vez nós estamos aqui, né? Eu vou então compartilhar aqui. Eu só quero colocar compartilhar. Érica, só me diz se o som está saindo, tá? Por gentileza. Só me fazer um sinal daí. We are told that if we're beautiful, if we're skinny, sim. Tá saindo, legenda ok. we'll be happy. But that's not entirely true. I've suffered from depression. Clinical depression is a terrible place to be. I had tendencies towards depression from quite young. I didn't want to be alive anymore. I just thought it was the best thing to do, is just not to be here. I was completely suicidal, didn't want to live anymore. I wanted the world to swallow me up. I was struggling so hard just to keep my shit together. A lot of my energy was going in just to try and not have a complete meltdown. I really just was questioning why I was living. That shouldn't even be a thought that comes into someone's head. I remember my stepfather asking me what it felt like, and I feel like this is a perfect way to describe it. It feels like homesickness, but you're home. Some Prozac for a long time. It feels like a low level of despair you live in, where you're not getting any answers. And I wish I had someone at that time who could just pull me aside and, hey, it's gonna be okay. It's gonna be okay. I wish at that time I had realized that other people go through it, that I can talk to other people, that you're not alone, you're not an alien. I truly encourage everybody to ask for help or to reach out to somebody you trust, just to talk. Mental illness is a thing. It exists. And if you don't know anyone with a mental illness, it's probably because they haven't told you, and they haven't told you because there's a social stigma attached to mental health. You are not alone. You are not broken. You're not destined to have a life of failure. I was diagnosed with depression many years ago, and it has stopped me from nothing. Your life is worth living. Always, always, always. E aí tá um pequeno vídeo que fala sobre essa questão de depressão, mas em pessoas que muitas vezes têm tudo na vida, né? Se nós olharmos aí todos os artistas, esportistas, multicampeões, super bem-sucedidos, mas que não têm sentido de vida, né? Então, como nós não vamos nos preocupar com pessoas que, além de não ter essa situação, essa visão de vida, também não tem o dinheiro, não tem a fama que essas pessoas têm. A nossa ajuda é muito maior, né? Seja bem-vindo, Wagner, também, aí a nossa
live, que hoje ela está meia comprometedora, inclusive, né? Vamos ter que conversar bastante. E aí? Eu já lanço aí para vocês essa pergunta. Como nós podemos resgatar pessoas? Daqui a pouco eu vou passar o vídeo de novo para nós ir entendendo um pouquinho mais e fixar um pouquinho mais. Mas como nós podemos resgatar pessoas? Mas não essas pessoas que estão ali no pedestal tem pessoas que elas têm a necessidade e elas conseguem expor que elas precisam de ajuda. Mas como que nós vamos resgatar pessoas que não falam, que não gritam, que não se expõem? Essa é a minha pergunta para vocês. Wagner, eu vou começar contigo, já que você chegou e não disse boa noite, já diz o boa noite e já segue a pergunta. Boa noite a todos aí. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui, né, com vocês aí. E, bom, acho que meu áudio tá saindo bem aí, né? Ah, perfeito. Bom, você disse como é que a gente vai conseguir resgatar essas pessoas. A primeira parte, então, como é que seria essa questão de identificar? Infelizmente, a gente não tem como sair em cada esquina, em cada situação e perguntando para as pessoas se elas têm um problema ou não. O fato é que as pessoas têm que sentir que nós nos preocupamos com elas, que em algum nível de situação elas podem confiar na gente. Agora, tem uma coisa, Nerito, que você deve conhecer bem, é que quando você vai falar de vendas ou quando você vai conversar com alguém, quando você é sincero, o seu corpo já demonstra aquilo. Então, por exemplo, você diz que o produto não tá caro, mas na sua mente, esse produto, o preço podia ser melhor. O seu corpo, ele automaticamente vai entregar que você não está sendo sincero. Ou então, quando você quer elogiar alguém, você vai lá e força o elogio, mas você mesmo sente que aquilo não é de verdade. Então, o seu próprio corpo entrega isso. Então, isso é algo inconsciente seu. Quando você procura o lado bom das pessoas, quando você procura ser gentil, amável, procura ser confiante, mas isso é interno, automaticamente vai abrindo esse horizonte do inconsciente dela. E ela vai sentindo essa necessidade de entregar para ti o problema que ela está sentindo. Já deve ter parado para analisar as situações como a pessoa diz assim, nossa, o meu santo bateu com ele. Nossa, ele me entende. Às vezes você não falou uma só palavra, né? Nossa, mas como ele me entende? Como essa pessoa ele consegue me entender, né? Consegue entender as minhas expressões. Então, nesse caso, acho que tem que ter duas coisas. Primeiro, você está disponível, disposto para ajudar. E segundo, não perder nenhuma oportunidade. E, às vezes, as situações estão, às vezes, até dentro da própria casa. Com seu filho, com talvez seu pai ou seu cônjuge, enfim. E, às vezes, você não observa porque você não olha. Você simplesmente está ali, né, olhando, mas não está observando. Você não está realmente ali com o senso crítico ligado para entender o que está se passando, né? Isso é uma coisa que nós precisamos muito ter esse senso, essa noção, né, que você fala, que você chama de senso crítico, para poder falar com as pessoas, comentar com as pessoas. E é muito importante isso quando nós conseguimos, eu não vou colocar aqui a palavra salvar, mas eu vou colocar aqui uma outra palavra. Dar, como diz naquele filme, o Vendedor de Sonhos, acho que é, né? Eu vim aqui não te dar um ponto, mas te dar uma vírgula para você continuar a frase, para você continuar a vida. Então, a nossa intenção aqui é colocar essa vírgula, né? Érica, o que você comenta a respeito disso, dessa situação toda? Então, começando pelo vídeo, né? É bem interessante. São pessoas que a gente muitas vezes nem imagina, são pessoas de sucesso e a gente não imagina que elas passam por essa situação. E são pessoas que são esclarecidas, que têm oportunidade, que têm conhecimento, têm oportunidade para buscar ajuda e mesmo assim chega a pensar em tirar a própria vida. Agora, como você estava falando, imagine aquelas pessoas que não têm conhecimento, que não têm recursos e que se vê totalmente sem saída, né? Acho que é essas pessoas que você está se referindo mais
enfaticamente. E realmente é preciso ajudá-las, porque elas não têm, muitas vezes, conhecimento. Então, assim, o que o Wagner falou é muito importante, observar os sinais. Elas não falam, elas até parecem ser felizes, porque muitas vezes elas estampam uma realidade e vivem outra. São pequenos detalhes que a gente tem que ir observando, como o Wagner também disse, até mesmo dentro de casa. Às vezes, desde crianças, sempre está observando, e a gente está, o máximo possível, divulgando, né? Como a hipnose pode ajudar e que pode ser uma coisa, sim, resolvida através de uma sessão de hipnoterapia. E é muito importante isso, Érica, quando a gente comenta sobre isso. E antes de eu até continuar isso, Fran, se você quiser falar alguma coisa, fique bem à vontade, ou escrever, tá? É como você está com a câmera fechada, então a gente não vê as tuas reações, mas fique bem à vontade, tá bom, Fran? Mas é muito importante isso que você fala, porque quando estamos dentro da casa, como diz o Wagner, a gente fala coisas que não tem muito problema, né? A gente faz brincadeiras. Isso não afeta, isso não vai causar nenhum dano, né? É aí que a gente se engana, né? Aí que a gente planta a sementinha que vai transformar nossos filhos, que vai transformar nossos parentes próximos, cônjuges, amigos, em pessoas diferenciadas, em pessoas que não têm essa análise ou essa vivência que nós temos hoje, que nós temos ferramentas, e eu aí até vou comentar, porque essas ferramentas a gente não cria da noite para o dia, é que nem calculo que vocês também já fizeram alguns outros treinamentos, né, tanto em hipnose quanto em programação neurolinguística. Então a gente muitas vezes vai trabalhando isso e fortalecendo a nossa mente, fortalecendo o nosso subconsciente. Imagine para as pessoas que não têm, que não sabem, que não conhecem isso, né? Então, se para nós, e eu digo isso por mim, não sei se falo por vocês, mas é difícil, é complicado, porque é toda uma reeducação, é toda uma recalibragem do nosso subconsciente, e que a gente muitas vezes fica colocando a desculpa, porque eu não tenho dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro, né? Porque eu não tenho fama, porque se eu tivesse fama, porque meu chefe, porque se eu tivesse um chefe que me visse assim, AC, né? Ou EC, né? EC. E aí vem um vídeo desse que mostra que a fama, o dinheiro, não tem nada a ver. Eu acho tão importante duas frases, né? Que tem mais de uma pessoa ali que fala: eu não vejo o significado de eu estar aqui nesse mundo. Né? Não vejo o significado. E a outra, eu só queria que alguém me olhasse e me dissesse: vai ficar tudo bem. E aí, o vai ficar tudo bem é que muitas vezes mexe comigo, e eu vou repetir uma frase do Cortella que eu sempre falo, e eu acho muito interessante, né? Se você não estivesse nesse mundo, que falta você faria? Para nós. Né? Como que nós podemos trabalhar com pessoas assim? E aí, também quero dar as boas-vindas aí ao José Maria, que sempre está com a gente aí, participando, né? Seja bem-vindo, já conversamos. Né? E aí, quando nós analisamos todo esse processo, analisamos todo essa caminho a percorrer, né? Nós vemos duas coisas, eu pelo menos vejo duas coisas. Muitas pessoas têm esse problema, né? E não falam e não se expressam. Quantas máscaras
de sorriso nós vemos no rosto das pessoas? Quantas máscaras de pessoas felizes nós vemos dentro, no rosto das pessoas e por dentro aquela guerra, né? Aquela destruição. E quantas vezes nós não focamos e não ajudamos pessoas? E aí, Érica, eu acho que é bem interessante, eu nem vou comentar que a hipnoterapia, mas muitas vezes um sorriso, a gente não dá um sorriso para a pessoa. E é legal isso quando a gente começa a viver, e eu acho que um dos segredos aí é o viver em comunidade. Então, você que está nos assistindo, vocês que estão aqui, vamos começar a olhar mais no olho, e se vocês precisarem, por favor, venham conversar com a gente. Eu acho tão interessante quando a gente analisa e vê assim, poxa, pessoas... E nós também temos exemplos, né, nem tão distantes, recentes, de pessoas que tiraram a própria vida, pessoas famosas, né, inclusive. Aí até a Fran aqui comenta, né, conviver com alguém com depressão é um verdadeiro misto entre não saber o que fazer e simplesmente estar junto com a capacidade de ouvir sem julgar, sem colocar o problema como se fosse uma fraqueza. Nossa, a Fran também tem umas pegadas de vez em quando, né, que detona a gente, né? Então, olha que profundo isso, né? A gente se anular, né? Nós nos anularmos e nos colocarmos aí para dizer assim, viu? Eu estou aqui. Não estou aqui julgando, não estou aqui te condenando, mas eu estou aqui te ouvindo. Muitas vezes as pessoas vão até fazer terapias para poder tirar aquilo, né? Tirar aquilo que está no gogogó, como diz, né? E dizer assim, eu não aguento mais, eu quero falar. E quando você fala, o simples falar já te ajuda. Imagine o trabalhar com a terapia, na hipnose, na programação, entre outras terapias, né? Então, é muito legal isso. E essa questão é muito importante falar com todos aqui para dizer isso que realmente a Fran fala até aqui, né? Tive 2 experiências na família e realmente requer muita sabedoria para lidar. Fran, eu vou até complementar isso, dizer o seguinte, muita sabedoria e muito autocontrole para não colocar o nosso mapa em cima do mapa da outra pessoa. E o que a gente tem como crença em cima da crença da outra pessoa. Ou simplesmente ouvir, ou simplesmente aceitar. José, você está chegando agora, mas o que você acha dessa bagunça toda aí? O que você... Então, boa noite aí a todos aí, né? Depois você lembra o pessoal aí, se eles fizeram o desafio aí da semana passada aí, vê se estão cumprindo certinho aí. Dá um puxãozinho de orelha. Então, em cima disso que você está falando aí, né, que nós criamos essas máscaras aí para esconder essa sombra nossa que vem, né, que são as emoções que a gente passou aí, que não foram tão agradáveis, né, e gerou essa situação. Eu digo mais, né, hoje usamos essa terapia, através da hipnoterapia, como ferramenta para livrar aí desse peso que vem na mente das pessoas, né? Eu que sou oriundo do esporte, né? Eu fazia corrida, fazia futebol. Eu acho que o esporte também é uma boa saída, né? Para quem gosta. Tanto é que nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, aí era obrigatório a pessoa que fizesse faculdade ter um esporte também como vínculo. Por quê? Porque isso dava uma condição emocional para ele mais equilibrada, entendeu? Então, quem praticou esporte, teoricamente, né? Eu acho que não vai livrar de todos as amarras que tem aí devido às emoções passadas aí que não foram agradáveis, mas ele vai conseguir, muito mais além do que ganhar uma medalha no peito, ele vai conseguir lidar melhor com essa situação, com essas frustrações que vão vir.
né? Porque ele vai ter uma outra situação. Então, aí você vai ver muita coisa. Tem médico que veleja, sei lá, tem engenheiro que pula de paraquedas, né? Os caras fazem um esporte radical que é para trabalhar esse lado emocional, para descarregar as emoções, né? A gente mesmo que trabalha, às vezes, no dia racional, sei lá, o cara é contador, o cara é professor, né? A gente trabalha muito racional, e o lado emocional a gente vai filtrando e a gente precisa descarregar o nosso. Se a gente não tiver onde descarregar uma válvula de escape, né? A gente for segurando, for filtrando aquilo vai se tornar uma doença, né? As doenças psicossomáticas, né, que são ditas aí, uma depressão, diabetes, né, uma ansiedade, como diz, uma ansiedade extrema aí, né, que o Augusto Cury gosta de falar que é síndrome do pensamento acelerado, né, que está todo mundo nessa síndrome do pensamento acelerado, porque ninguém dá um tempo, né, e são coisas que talvez você pudesse resolver com um simples meditação. Aí, eu já li esse livro, muito bom, entendeu? Ele tem 2 livros sobre ansiedade, então ele fala do síndrome do pensamento acelerado, né? Então, essa questão de você controlar, né, através de um esporte ou de uma prática de meditação, ou se você não tem tempo de fazer, o próprio Larry Ribeiro, ele passa, falou, pô, você não tem tempo de ir na academia? Corre em volta da sua mesa, corre em volta da casa. Esses dias eu vi um cara que ele passou, pô, correr 5 quilômetros de corrida estacionária. Alguma coisa é Bertucci o nome dele, né? Você fazia uma corrida de 5, pô, aquilo ajuda pra caramba, aquilo você produz endorfina, você produz dopamina, né? Você produz ocitocina, que é tudo hormônio que vai deixar você em estado mais leve, né? Em flow, preparado para você encarar o dia a dia, né? Ao contrário de que quando você sai logo de manhã, você já sai com uma noite mal dormida, um monte de problema para resolver, você já sai num veneno danado, né? A primeira fechada você já quer matar o cara. Você não suporta, né, essa frustração. Então, eu acho que, além da hipnoterapia que a gente pode estar resolvendo essa situação aí, né, pontual, para amenizar, né, para evitar, um esporte é muito interessante, sei lá, você gosta de praticar ciclismo, vai para o ciclismo, natação, vai para natação, corrida, vai para a corrida, né, faz uma dança, isso vai ajudar a aliviar toda essa carga emocional que vai ficar alocada no seu subconsciente e isso vai explodir uma hora, né, vai juntar. O Augusto Cury mesmo fala do alto fluxo da memória, você deve ter ouvido ele falar desse alto fluxo da memória, né, que você cai naquele... Na hipnose vão falar que é o looping ali, ele fala que é o alto fluxo da memória, começa a vir só aquelas memórias ruins, né? Que você não consegue se livrar, parece que toda hora, e o Augusto Cury mesmo fala assim, se você brigou com alguma pessoa e aquela pessoa gerou um ódio em você, você vai dormir com ela não vai sair da sua cabeça, né? Ela vai para a cama com você e ela vai ficar a noite toda ruminando aquilo na sua cabeça. É uma coisa que se você não tiver controle, né, você vai explodir, né? E vai explodir em cima de quem? Às vezes de um familiar, de uma criança, né? Às vezes no próprio corpo, né? Vai aparecer um monte de situações aí que você fala assim, mas eu não tinha isso, eu não tinha bolha, eu não tinha coceira, eu não tinha frieira, eu não tinha... né? Então, e é bem interessante isso, né, José? Porque a gente daí fica pensando, mas meu Deus, o que eu comi, aonde que eu fui, por quê? E muitas vezes não se toca realmente disso, pensando que é uma coisa das emoções, né? Bom, vocês me conhecem, acho que o pessoal que está aqui também assistindo, alguns me conhecem, porque tem só parente, ainda bem que tem os parentes que assistem a gente, né? Até mandar um abraço para todo mundo aqui, né? E o interessante é que o pessoal brinca muito, né? Comigo, pelo menos. Eu brinco muito com os outros e os outros brincam muito comigo. E até eles se fizeram, cara, aqui assim, ó, as piadas engraçadas do Nelito, né? Então, vocês que tiveram, né? Ó, coletânea de todas as piadas engraçadas de 2020, né? Ó, e esse aqui é de um amigo meu que nós fizemos, e aí tá, né, as piadas engraçadas, ó. Não tem nada, né? Só eu escrevendo, né? Que eu que escrevi. Ou seja, imagina você receber isso de amigo secreto, né? E aí a gente, claro, riu bastante. Depois ele foi para o hospital, de tanto que eu bati nele, né? Mas olha que situação legal quando você fala isso, né?
colocar, tirar essas emoções de dentro, praticar um esporte, ou seja, fazer com que haja ou que se crie essas minas aí que você fala, né? Endorfina, não sei o que, ina, que eu não lembro os nomes, né? Mas isso é legal, isso é importante, porque muitas vezes a gente fica, eu não tenho tempo, né? E aí eu gostaria até que a Érica e o Wagner comentassem essa colocação. Eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas, mas daí você fica doente e você é obrigado a parar. Por que por que ser obrigado a parar se você mesmo poderia parar? Qual que é isso que eu gostaria até de comentar, que a Érica e o Wagner comentassem, porque a gente tem essa lógica, né? Eu tenho que trabalhar, e não posso parar, mas daí o nosso corpo não aguenta e ele mesmo para, né? E aí a gente, meu Deus, e aí a gente vê que a gente tem condições que pode parar 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, fazer um exercício, estar com a família. Nossa, meu pai e minha mãe ouvindo isso devem estar querendo o meu couro. Você fala isso e não vem aqui em casa, não sei o quê. Eu vou ter que cuidar. Pai, mãe, esquece isso que eu falei, tá? Esse é só coisa, né? Aí eu vou apanhar, não adianta, agora já ouviram e não tem. Wagner, o que tu acha disso, assim, dessa colocação de nós pararmos, de nós termos o nosso tempinho? Tu diz o tempo para nós ou tu diz o tempo para encarar isso, para analisar? Todo. Aí podemos fazer uma barca só e você começa e depois a Érica complementa até. Enquanto isso, eu vou tomar meu chimarrãozinho, tá? Vai lá, por favor. É que, na realidade, assim, o dia de 24 horas é igual para mim, para a Érica, para o José Maria e para ti. E para todo mundo. 24 horas é igual. Então, Deus foi lá e deu para você 24 horas. O fato é que, algumas vezes, a gente se ocupa em algumas tarefas e, às vezes, você encara as tarefas de tal profundidade que você esquece o que tem por trás e até mesmo, às vezes, você troca as prioridades. Porque, na realidade, o que vai definir se vai fazer alguma coisa ou não é prioridade. Eu sempre, quando vou conversar com alguém, que alguém fala assim, não, tá caro, não, porque tá o preço, eu digo, na realidade, o que está em jogo é prioridade. Para você, prioridade é gastar o seu dinheiro, por exemplo, comprando um carro, ou talvez no final de semana com a família, comendo uma pizza, uma pizzada, enfim, ou talvez pagando uma assinatura de Netflix, enfim. Ou para outros, não. Para outros, como José Maria falou, praticar um esporte, né? Investir em alguma coisa que vai trazer um benefício para a saúde, investir numa terapia, investir talvez num tratamento, talvez numa nutrição, enfim. Então, tudo questão de prioridade, assim como o tempo. Há pessoas em que você conversa com ela, diz assim, olha, é difícil, eu não tenho tempo para nada. Mas você vai lá e diz assim, fulano, vou te visitar. E quando você vai visitar o fulano, você vê que, gente, nada contra, tá? Assim, o Big Brother, novela, se você quer assistir, você assiste. Só que o que você precisa fazer é definir realmente o seu nível de prioridade. Porque às vezes você diz que não tem tempo para observar, para analisar, para aprender, para fazer algo diferente, para fazer a diferença na vida de alguém, mas você tem tempo para estar assistindo essas coisas. Eu sei que a vida é sua, eu sei que você faz dela o que você quiser, mas talvez esteja alguém precisando, e aí quando você diz que ele não tem o tempo, não, que você não tem, na realidade a organização, você não tem o seu tempo organizado. É isso que falta. Então, às vezes, Nelito, eu até me pego assim também, pensando que às vezes eu gasto mais tempo com uma coisa que talvez não traz benefício não só para mim, mas quem me cerca, e eu poderia estar investindo em alguma outra coisa que me traz... Por exemplo, esse tempo que a gente está passando aqui, esse é um tempo que é muito bom de compartilhar e também de receber, mas alguém poderia dizer assim, não, eu vou fazer outras coisas, eu vou, enfim, sei lá, vou assistir um filme, vou colocar como é que diz, minha temporada em dia, né? E entre outras coisas. E aí você começa a não observar, e a vida começa a ficar corrida. Mas 24 horas é igual. Então tem pessoas, eu estava olhando a palestra do Bob Proctor, é isso que ele diz. E ele diz assim, há pessoas que fazem em uma semana o que pessoas
teriam que fazer em 1 ano. É muito discrepante. Poxa, peraí, 1 semana para 365 dias é demais. Mas na prática é exatamente isso. Você maximizar e você focar naquilo que realmente traz benefício, não só para você, para sua família, mas para quem te cerca. Mas infelizmente, a nossa prioridade às vezes é nas coisas que não traz para nós aquele benefício no qual a gente poderia brilhar, no qual a gente poderia ter um propósito e esse propósito fazer diferença nas pessoas que a gente cerca, né? E aí o Wagner joga para você, Érica, essa questão aí de ter prioridades, né? Eu acho que é importante nós termos prioridades e sabermos. Prioridade para mim, e é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, já vou dizer para você, Érica, porque assim, prioridade para mim é estudar, é evoluir, é buscar, e eu vejo outras pessoas prioridade assistir um futebol, um Big Brother, alguma coisa, como o Wagner disse, nada contra, mas são coisas que não trazem o crescimento, né? E aí ele coloca essas prioridades. Como que podemos tratar essas prioridades? Hoje vocês estão dando uma aula aqui, né? O que o José Maria falou é super importante. Voltando agora vou voltar um pouquinho para o gancho da depressão. Muito melhor que você remediar depois, ter que fazer um tratamento, é você prevenir. E atividade física, totalmente. Você está com o corpo e a mente estão, dificilmente você vai ter problemas não só de depressivo, emocional, mas também problema de saúde. Então, é super importante isso. Atividade física, meditação, são coisas que vai impedir de você desenvolver problemas futuros. E o que o Wagner também está falando, exato, prioridades. Muita gente reclama, não tenho tempo, mas é tudo questão de prioridade. E se a gente for parar para pensar, os males até, não sei se chega a ser da humanidade, mas é muito correria, falta de tempo, que isso vai levar ao quê? A problemas emocionais e físicos. Muitas vezes a depressão ou a ansiedade é devido à pessoa entra num estado que ela se vê que ela não dá conta de tudo, mas por quê? Ela não estabelece prioridades. Então, assim, a colocação do Wagner foi muito interessante, porque tudo é questão de prioridades. Como ele disse, o tempo de 24 horas, o dia de 24 horas é igual para todo mundo, mas vai depender de como você administra esse tempo. E é importante a gente administrar colocando tudo que é importante, porque se você só trabalha, você acaba deixando sua família de lado, ou se você gasta muito tempo com distrações que você poderia estar usando para outra coisa, você acaba deixando outras coisas de lado. Então, a gente tem que separar tempo para a família, para o trabalho, para o lazer, para tudo, para atividade física, para meditação, para crescimento pessoal, que inclui leitura, educação financeira, tudo que normalmente os brasileiros deixam de lado. Nada contra, como já foi dito, mas assim, é um tempo precioso, que às vezes a gente gasta com bobagem, sendo que a gente tem muita coisa muito produtiva para fazer com o nosso tempo. Então, é isso, questão de prioridades, e assim, quanto mais você tiver organizado, alinhado, não deixar nenhum dos pontos de lado, porque se você fica, assim, entre aspas, em falta com alguma coisa, isso que vai gerando o estresse, a depressão, porque você sabe que você está em falta com aquela área da sua vida, seja ela familiar, profissional, espiritual, você tem que ter um equilíbrio em todas as áreas, e para isso você precisa organizar o seu tempo. E aí você me remete a uma outra coisa bem interessante, Érica. Saber dizer não. Né? Saber dizer não. Juntamente aí com as prioridades, né, do Wagner, o saber dizer não. Como que nós podemos olhar toda essa situação e dizer assim, não, eu não posso, né? Eu não posso te ajudar nesse momento, mas o ajudar não é não querer ajudar, mas o pensar em mim mesmo, em pensar em mim, como o Zé Maria, poder fazer
o exercício, né? Gerar aí a endorfina, citocina, a vitamina, enfim, todas essas coisas aí que ele fala que a gente não sabe, né? A próxima vez eu vou marcar, que daí eu leio as coisas. Mas é tão importante isso que a gente não se dá conta. São coisas pequenas da nossa vida que a gente não se dá conta. Tá? O que eu fiz? Muitas vezes a gente faz, dentro da educação financeira, né, a gente trabalha com o dinheiro ativo e a renda ativa e a renda passiva. Né? Então a gente ganha o nosso dinheirinho e ao invés de a gente investir em produtos que vão trazer mais renda, a gente investe naquelas que vão tirar a renda. Uma TV, né, uma assinatura de televisão, uma mensalidade de clube, enfim, vai tirando, e nós não criamos coisas para que sejam benéficas. E aí, dentro da educação normal que nós temos no nosso dia a dia, tem muito disso, né? Muito dessa questão de como que eu posso fazer? Tirar, e aí, quando eu era mais jovem, faz pouco tempo, né? Aí eu pego e olhava assim, eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada. Mas aí eu comecei, como diz o Wagner, comecei a colocar aí prioridades, né? Daí fui vendo que a televisão não me agrega em nada, fui vendo que Big Brother não me agrega em nada, algumas coisas. E aí eu comecei a ver que realmente nós temos tempo. O que nos falta é encaixar esse tempo nas coisas que nos fazem bem, né? E aí eu vou jogar a bandeira aqui para o José Maria, e Fran, continua a mesma situação aí, se você quiser falar, né? Fique bem à vontade, escrever. Mas olha quanta coisa, Zé, você chegou um pouquinho depois, não viu, né, o vídeo, mas as pessoas, eu acho que até seria interessante passar de novo, para as pessoas que eu vi que tem mais gente chegando aí, Gemma, Márcio, sejam bem-vindos, a tia Denir também, né, sejam bem-vindos aí. Eu vou passar, são 2 minutos e meio, e eu acho que é muito interessante nós ouvirmos o que as pessoas realmente precisam. Então eu vou passar aqui só para nós termos mais um feedbackzinho aí. We are told that if we're beautiful, if we're skinny, if we're successful, famous, we'll be happy. But that's not entirely true. I've suffered from depression. Clinical depression is a terrible place to be. I had tendencies towards depression from quite young. I didn't want to be alive anymore. I just thought it was the best thing to do, is just not to be here. I was completely suicidal, didn't want to live anymore. I wanted the world to swallow me up. I was struggling so hard just to keep my shit together. A lot of my energy was going in just to try and not have a complete meltdown. I really just was questioning why I was living. That shouldn't even be a thought that comes into someone's head. I remember my stepfather asking me what it felt like, and I feel like this is a perfect way to describe it. It feels like homesickness, but you're home. Some Prozac for a long time. It feels like a low level of despair you live in, where you're not getting any answers. And I wish I had someone at that time who could just pull me aside and, hey, it's gonna be okay. It's gonna be okay. I wish at that time I had realized that other people go through it, that I can talk to other people, that you're not alone, you're not an alien. I truly encourage everybody to ask for help or to reach out to somebody you trust, just to talk. Mental illness is a thing. It exists. And if you don't know anyone with a mental illness, it's probably because they haven't told you, and they haven't told you because there's a social stigma attached to mental health. You are not alone. You are not broken.
You're not destined to have a life of failure. I was diagnosed with depression many years ago, and it has stopped me from nothing. Your life is worth living. Always, always, always. E aí, José, eu vou passar para você essa bola aí, né? A vida vale a pena ser vivida sempre. O que nós temos que parar é fazer comparação, né? Então, esse caso aí das pessoas que teoricamente tinha tudo para ser bem-sucedidas, né? Existe aquela falsa, né? A gente até comentou sobre as máscaras, né? As pessoas colocam máscara aí, você vê o palhaço, se quem assistiu o filme do Máscara vai entender bem, né? Tipo assim, atrás de um palhaço tem uma pessoa muito triste, atrás de uma pessoa muito dura tem uma pessoa por dentro muito fraca. Ele dá duro, ele xinga, ele briga, mas por dentro, né? Quem viu o vídeo lá das crianças lá agora eu não me lembro, acho que do Pink Floyd lá, que as crianças, tudo padronizadinha, tal, não sei o quê, vão cair no moedor de carne, e o professor dá dura nas crianças ali, né? O Hitler, por exemplo, era um cara, né, dava dura por fora, por dentro era um cara destruído, né? Acho que a Fran comentou sobre esse nosso lado, então a gente precisava equilibrar, né? Existe até um trabalho americano, o nosso físico, né, o nosso estado mental, o nosso lado emocional e o nosso lado espiritual, né? A gente tem que ter esses 4, né, bem trabalhado aí, bem equilibrado, né? Como é que eu estou com Deus? Como é que eu estou com a minha espiritualidade? Ou no que eu acredito, né? A parte física minha tem que estar funcional, ela tem que estar boa, né? A minha parte mental, minha mente tem que estar boa, né? Minha parte física. Então, o físico, o mental, o espiritual e o emocional, né, que é o que a gente está falando agora, tem que estar em equilíbrio. Se alguma dessas áreas estiver em desequilíbrio, né, o cara vai entrar nas drogas, o cara vai viver aquelas alucinações ali, que é um prazer imediato, né? Eu tenho o aplauso da turma que me aplaude no palco, mas isso, a hora que acabar os aplausos, inclusive viu o Phelps falando aí, para esses caras que ganham muita medalha, a hora que eles passam a não ganhar mais medalha, a vida acabou o sentido para eles. Se ele não tiver um suporte emocional ali, se ele não tiver um suporte espiritual ali, o físico dele tá ótimo, não vai falar, pô, o cara, às vezes tem uma lesão, ele acha que, não, ele já tá tudo perdido. Por quê? Porque ele tem uma busca incansável aí por essa coisa de ser o super-homem, de ser o cara em destaque, né? E essa coisa de fama acaba corrompendo aí o ser humano em si, né? Aí quando você fala disso que a gente não tem tempo, o Cortella fala, né? Você não tem tempo, mas eu digo que se o cardiologista falar assim, ó, você tem que fazer uma ponte de safena aí, meu amigo, você vai ser internado e depois você precisa fazer atividade física, você precisa fazer repouso, né? E aí você vai fazer o quê? Agora eu vou fazer repouso, mas agora era a hora, né? E voltando só um pouquinho, falando dessa questão mais da saúde aqui, voltando, tem a famosa pirâmide de Maslow lá, que na base da pirâmide, o que as pessoas precisam? Eles precisam de sobrevivência, né? O que a gente precisa de sobrevivência? Né? De alimentação, de sono, de uma boa hidratação, de atividade física, né? Para a gente, aí sim, partir para o próximo passo. E aí, o próximo passo seria o quê? A segurança. Como é que está a nossa segurança? Como é que anda a nossa cabeça? Né? Com pandemia, sei lá, com medo de perder dinheiro na bolsa, medo da empresa quebrar, medo de não dar certo a nossa carreira. Então, o nosso emocional não é trabalhado para isso. Eu não vou falar dos próximos passos aqui, porque daí já vai para os caras super top aí, que são só 2, 3% que conseguem chegar, porque tem uma condição emocional muito bem trabalhada, muito bem, né, garantida aí para poder se manter no topo lá. Então, a nossa insegurança. Mas de onde vem essa insegurança? A escola não trabalhou isso, muitas vezes a família não trabalhou isso, né? Então, a gente não consegue. A gente trabalha na questão de sobrevivência sempre. Sobrevivência e segurança, a gente está bem. Aí o colega lá falou, então, aí a gente sai lá para fazer, inclusive tem um livro da Tríade do Tempo lá. Aí a gente vai fazer o quê? Vai gastar o nosso tempo aí no supérfluo. Assistindo um Big Brother, assistindo um programa que não tem muito, e a mente vai se esconder atrás daquilo ali, porque não consegue encarar a realidade, não consegue encarar de frente os obstáculos, né, que a vida vai dar para todo mundo. Não é fácil para ninguém, então todo mundo vai ter a sua situação para resolver, só que ou eu resolvo ou eu fujo. O que é mais fácil? Eu fugir, eu esconder, eu deixar para amanhã, né? E
para quem já leu a Tríade do Tempo aí do Christian Barbosa, aí ele fala, a gente tem que fazer lá, o que é importante, está em primeiro lugar. O que é urgente, tem que ter pouca coisa urgente, e tem que ser essencial. Mas para a coisa não ficar urgente, o que eu preciso fazer? Tudo que é importante eu tenho que fazer. Né? O essencial é assistir o Big Brother, o essencial é entrar na rede social aqui e bisbilhotar a vida do outro. Isso é essencial. Dá para ficar sem? Dá. E o importante, né? Sua saúde. Né? Dá para deixar para lá, para depois? Né? A nossa formação, igual você falou de estudo, dá para deixar para depois? A gente precisa de qualificação. Então, se eu deixar para depois, ele vai ficar urgente. Fala assim, pô, eu tenho 3 meses para acabar o curso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para São Paulo, eu tenho que, né, fazer uma série de coisas que aí a sua cabeça, por uma desorganização aí, né, aconteceu um contratempo que você vai ficar agitado, acelerado, normal, né? Você vai esquecer da parte emocional. Você vai ficar só na racional aí. Eu preciso pagar minhas dívidas, eu preciso fazer o meu curso, eu preciso não sei o quê. E o seu corpo vai aguentar isso, essa carga até quando, né? Até quando? Bem interessante isso, para variar, né? O Zé Maria dando uma aula aí para nós. Essa minha turminha aqui é boa. E eu estou bem feliz que a Fran levantou a mão, Fran. Tu quer falar? Fique bem à vontade, Fran. Tá com o microfone. Consegue me ouvir? Agora sim. Consegue me ouvir? Sim. Oi? Nelito, só para falar um pouquinho sobre essa questão da comunicação com pessoas que estão em estado ativo, né? Eu passei, como eu coloquei nos comentários, eu passei por uma situação bem delicada, com 2 casos já ao mesmo tempo, e marcou muito nesse período, foi uma frase que a minha sobrinha me disse, e ela falou assim, tia, não é que eu não tenha fé em Deus, eu não tenho forças para lutar, eu só preciso de alguém que me ajude e julgo não, porque a primeira frase que você ouve é tenha fé em Deus, homem, faça alguma coisa, aí falta fé, e não tem nada disso. Fran, cortou, Fran. Mas pelo que eu estava ouvindo aí, ela quer falar a gente já discutiu isso, acho que numa live passada que estava o Marco japonês lá, é justamente isso, o que o Augusto Cury fala. Ele fala assim, a pessoa ela não suporta aquela dor, aquela pressão emocional no peito, então é aquela arrancar. Aí ela não consegue arrancar. Ela não vai acreditar em mais nada, nem na vida dela. Aí por isso que ela tira a vida dela. Ela não vai acreditar em Deus, ela não vai acreditar, porque enquanto aquela dor tiver, né, e aquilo não for ressignificado igual através da hipnose ou com algum outro tratamento, aquilo, ou ela for na missa da cura, sei lá, nos pastores, não sei do que, num pai de santo aí que faça ela ganhar, como se diz assim, a parte de inteligência emocional para poder chegar naquilo lá e fazer ressignificar, ela vai ficar nisso daí, ela não vai acreditar, ela vai querer tirar essa dor aí, essa dor, né, uma hora ela explode, né? Ela quer tirar a dor, ela quer acabar com a dor, né? Isso que é bem colocado, José, essa dor aí, né? Mas olha a importância, então, agora vamos voltar para dizer que nós fugimos, né? Para não dizer que nós fugimos aí, mas vamos voltar aqui. Olha a importância de nós resgatarmos pessoas. Né? Olha a importância de nós ajudarmos pessoas. Como a Fran falou, não é que eu não acredite em Deus, mas Deus não vai vir aqui. Deus, para ela, assim, não, ela não vê aquela situação. Por mais que muitas vezes, né, tem uma historinha que eu acho muito legal, né? Começou a inundar a casa e a pessoa era muito religiosa, né? E daí, eu estou aqui, começou a inundar a casa e ela pegou e saiu e foi no teto. Nisso passou um barquinho, né? Venha, vamos. Não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. Aí, de repente, veio os bombeiros. Não, entre, não, vou ficar aqui porque Deus vai me salvar.
Aí veio um helicóptero, né? Vem, entre aí. Não, vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. E aí Deus, e a pessoa morreu, né? Daí chegou lá no céu, poxa vida, né? Eu tô aqui há tanto, sempre acreditei, sempre defendi, sempre estava aqui, e você não foi me salvar? Aí Deus disse, mas porra, filha da mãe, eu te mandei um barco, te mandei os bombeiros, te mandei o helicóptero, e você não quis. Ou seja, nós também temos que ver aonde nós temos que nos agarrar, né? E as prioridades que o Wagner fala, é muito isso também, né? Sabemos aonde que nós vamos ter que buscar isso, entender isso, saber que nós podemos resgatar pessoas, né? E aí eu vou deixar em aberto para vocês fazerem convites, né? Para vocês mesmos aí, né? Para cada um aí, porque aqui nós temos gente de São Paulo, né? O José, nós temos o Wagner, que é gaúcho, eu sou paranaense, a Érica... São Paulo também, Jundiaí. Jundiaí, e a Fran, pelo sotaque, é... Rio Grande do Norte. Nós temos o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte, né? Então, olha aí, a importância, os dois extremos, né, Wagner? Olha que legal isso quando a gente trabalha, e eu deixo, já estamos aí perto do final, mas eu acho que vamos ter que aumentar para 2 horas esse negócio aqui, porque não vamos ter mais ter telespectador, né? Mas se nós conseguirmos mudar uma pessoa, já é suficiente, né? Então eu vou deixar aí para vocês até, começando com o Wagner, fazer as suas considerações finais e convidando as pessoas, Wagner, para resgatar pessoas, né? Para dizer que você é uma pessoa que pode ser o enviado, e aí, seja de Deus, seja do universo, no que as pessoas acreditam, que você está lá com o teu barquinho para ajudar as pessoas a não morrerem afogadas aí, que isso realmente é um mar que envolve a nossa alma, né? Exato. Eu fico analisando, Nelito, sabe o que acontece? Às vezes alguém chega, tô com uma dor de cabeça, ou tô com uma gripe, ou às vezes alguém chega e diz para ti, nossa, eu tô com uma pressão alta, um problema de coração, enfim. E você não vê ninguém dizendo, nossa, deixa disso, isso é frescura, para com isso, sabe? Você não ouve esse tipo de coisa. Mas por que com a depressão, por exemplo, a gente ouve ainda esse tipo de comentário? O que a gente precisa entender é que a depressão é uma doença como qualquer outra. Mas o problema da depressão é que ela está aqui, ó, na mente. Quando existe alguma coisa que está no seu corpo, você pode ir lá tomar um remédio, você pode ir lá talvez mudar o seu estilo de vida, né? Mas a depressão é muito mais profunda. Então, quando a pessoa está com a depressão, ela não precisa desse momento de julgamento. Isso é o que menos ela precisa, mas ela precisa que alguém olhe para ela, que alguém diga para ela que existe solução, para ela aguentar firme. Sabe que uma coisa que eu sempre queria é ter argumento para falar com pessoas que tiveram alguém que faleceu, alguém enlutado ali, enfim, e eu queria um comentário, eu queria saber, né? E alguém disse para mim, Wagner, só de você estar do lado dela, dizer para ela assim, ó, olha, para o que precisar eu estou aqui, já é o suficiente. Você não precisa falar palavras difíceis, você não precisa, é só isso. Então, você não precisa ser um especialista, você não precisa estudar talvez 6 anos lá de psicologia, alguma coisa do tipo. O que você precisa fazer é remover qualquer que tenha preconceito que você tenha com relação a isso e se colocar à disposição da pessoa. Que ela entenda que você está ali para ajudar ela. Que ela entenda que você está ali como amigo dela, como alguém que vai auxiliar ela, que vai carregar ela no braço, se for o caso, mas que ela vai ajudar ela no que ela precisar. E para você que está passando por esse problema, entenda o seguinte, quando você identifica que a sua vida ela já está perdendo aquele gostinho, quando você identifica que a vida está muito monótona, que dia após dia você sente uma tristeza, que ela só vai crescendo, que você flutua nas suas emoções, de manhã está intenso, uma angústia,
e de tarde passa, mas de repente de noite você tem essa angústia. Quando você identifica esse tipo de coisa, procure uma ajuda, procure alguém que possa te auxiliar. Entenda que isso não é normal. Entenda que isso não faz parte da sua vida. Coloque na sua mente aqueles momentos no passado, talvez um ano, talvez anos no passado, e comece a se lembrar dos momentos bons, de como você era. Você vai se identificar e vai dizer assim, não, peraí, não é o momento que eu estou passando, não é o emprego novo, ou o cargo novo, a questão. Não, o problema está comigo, então eu preciso resolver. E existem profissionais dos mais variados tipos. Nós estamos aqui como terapeutas que usamos a hipnose, mas você vai encontrar psicólogo, psiquiatra, você vai encontrar pessoas que trabalham com PNL, enfim. Mas o que você não pode é continuar na situação que você está. Porque é uma doença tão séria que chega um momento em que a única solução que você vê é tirar a própria vida. Como o Nelito falou, como a gente vê, as pessoas não estão querendo tirar a própria vida, elas estão querendo acabar com a dor. O problema delas é a dor. E chega um momento em que eu acredito sim em Deus, este momento que eu acredito sim a um ser superior, mas eu não tenho forças. Eu não consigo sequer me ajoelhar, não consigo mais acreditar que o meu problema vai ser resolvido. Eu acredito que Deus existe, mas eu não consigo acreditar que o meu problema vai ser resolvido. Então, é neste momento em que eu preciso, de um lado, ser o amigo, ser o parceiro, ser aquela pessoa que vai incentivar, sem nenhum preconceito, que vai ajudar, e por outro lado, sendo a pessoa que precisa de ajuda, mas que vai atrás, que vai em busca, que vai expor o seu problema para que você possa viver da maneira intensa, da maneira certa, da maneira correta. Você entenda que você veio nesse mundo para brilhar, entenda que você tem um propósito muito grandioso, que é fazer com que pessoas também tenham uma vida de brilhantismo, que faça o seu melhor nessa vida, porque realmente é isso que a gente foi concebido, para fazer a diferença e para o nosso ser brilhar, e que esse brilhantismo possa fazer com que as pessoas queiram sempre o melhor para a vida delas, né? Vai, toma, pega essa aí, eu quero ver vocês fazer melhor agora. Eu quero ver vocês fazer um epílogo melhor agora. Mas aqui tem até um comentário da Fran. Antes de eu passar para o José, eu vou falar esse teu comentário aqui. A maior ferramenta de resgate de pessoas é a nossa capacidade de escuta. Ouça com o coração e permita que o outro expresse suas emoções sem querer curá-lo de imediato. O fato de ouvir sinceramente já é um grande alívio. E isso é a verdadeira empatia que tantos falam e pouquíssimos praticam. Toma mais uma agora. Faz aí. Faz melhor que eu quero ver agora. Vai, Zé. Agora eu quero ver, ô bonitão. Eu falo, fala, tchê, é legal. Essa foi... ele não falou, eu falei. Viu? Mas, e olha aqui, ó, os dois comentários, um do Rio Grande do Sul, um do Rio Grande do Norte, né? Então, Olerito, em cima de tudo isso que foi falado aí, você está lendo o Augusto Cury, que ele fala do DCD, né? Da pessoa fazer a sua autoavaliação. Só que ele canaliza tanta energia nessa situação que ele está passando, e ele se martiriza tanto, e ele, né, quer, de qualquer forma, tirar aquilo, mas não sabe como, e ele não consegue refletir sobre isso, né? Ele não consegue fazer essa reflexão. O certo é igual, tipo assim, se tiver alguém para apoiar, alguém para estar próximo, para dar uma orientação, para dar um apoio, não a cobrança, porque cobrança eles não aguentam, eles não suportam, né? Se o time deles perder, pronto, já é motivo para querer se matar. Se a namorada olhar para o lado, já se separar, então, puta, mas tá por um fio. Mas o que é? É que a pessoa não tem um propósito de vida, não tem uma definição ali, ele está meio sem saber ainda, muito indeciso, né? E essa questão, agora eu vou passar para o lado da fisiologia aqui, né? Hoje o pessoal fala muito em epigenética. Então a pessoa passa tanto tempo com essa situação de frustração, de angústia, né? Que ele não produz mais os hormônios que deixam ele da felicidade. Então ele precisa tomar uma droga que vá substituir o que o corpo produz, né? Então, mas por ele ter passado tanto tempo, né? Tanta angústia, tanta irritação, né? Tanto aborrecimento, que ele não... Igual você falou assim, pô, a gente conta uma piada, você já dá uma risada, pô, beleza, né? Já dá uma soltada. Eu faço esporte, já dá uma soltada. Pô, o cara não quer sair da cama, o cara não quer sair do quarto, o cara não quer ver o sol, né?
enquanto, igual o Augusto Cury fala, você não começar a contemplar o belo, olha o vento, olha a praia, olha o mar, olha a água, sinta a água caindo, né, na hora do banho, né, sinta, comemore a hora que você estiver tomando um gole de água, comendo uma comida, contemple o seu momento, viva o seu momento. Só que a pessoa nunca está no momento presente, né? Depressão é você ficar amarrado ao tempo passado. Então, essas amarras que você fica lembrando só do passado, só do que tem lá atrás, você não consegue mais arrastar, você não consegue mais trazer. Então, você quer cortar aquilo ali. Como é que você vai fazer? Né? A solução que a pessoa encontra é tentar tirar a vida. Né? Se não tiver uma boa equipe aí por trás aí para auxiliar, né, a tendência é que o negócio não evolua para um quadro positivo, né? Então, como se diz, além de ter os familiares do lado, os amigos, né? Só que muitas vezes isso parte da própria família, né? A família não consegue entender, acha que é frescura, né? Acha que aquilo não é bem assim, né? A pessoa está doente, a pessoa precisa de cuidado, a pessoa precisa de apoio, a pessoa precisa de incentivo, né? Você começar a incentivar, igual assim, se você dá um oi, dá um incentivo, aquilo vai gerando um pouquinho de ânimo para ela poder, né, cair na real um pouco, né? Mas se ela não sair desse mundo dela aí de passado, né, ela vai ficar complicada, né? Ela vai ter que procurar tratamento, existe, né? Mas e quem vai levar? Muitas vezes a pessoa não tem coragem, né? Não sabe por onde começar também, né? Mas eu acho que isso que a gente fez aqui hoje, se alguém estava nessa situação assistiu, com certeza ele vai começar a correr, ele vai começar a pedalar, ele vai começar a fazer flexão, ele vai começar a saltar, ele vai começar a fazer igual o Tony Robbins lá, pula no lugar lá, fica pulando lá, 15 minutos aí, vai, braço para cima, faz polichinelo, né? Porque enquanto você não começar a fazer o seu corpo a produzir esses hormônios aí da luta e fuga aí, já dominou, né? Então, o que vai deixar ele feliz agora? Pô, a namorada dele não olha mais para ele, as pessoas que ele gosta já nem procura mais, porque os amigos muitas vezes se afastam, não tem tempo, ele não consegue ir mais para os lugares que frequentava, né? Não vai mais para baile, não vai mais para jogo, não vai mais para show, não vai mais para, né, por encontro da igreja, sei lá onde ele costumava ir. Então, isso aí, esse isolamento só acaba agravando essa situação, né? E dá para enfrentar, sim, mas... e hoje, com o advento da internet, aí, se ele começar a ouvir muita coisa, vai clarear muita coisa, vai expandir a mente dele. O que não dá é para ficar naquele mundinho, que é o que o Augusto Cury fala, ficar no alto fluxo da memória aqui, né? Faz um estudo, expande essa mente aí, que ela vai te ajudar a sair desse atoleiro aí. Acho que é muito interessante isso que você fala, e eu quero finalizar depois com uma historinha muito, muito legal. Bom, eu falo depois, primeiro eu vou deixar a Fran, né, fazer as suas considerações, mas eu acho legal até, a internet ajuda muito, se você souber procurar. Se você não souber procurar, aí nós estamos lascados, né? Quiser pegar só porcaria, você vai pegar só porcaria, né, Érica? Eu acho que isso nós temos que cuidar também, né? Érica, faz o teu... Já que estamos lascados, né? Eles colocaram nós aqui, os três pegaram e jogaram lá para cima a régua, né? O pessoal tá fera aqui hoje, hein? Cada dia mais produtivo. Jesus! O nível tá ficando elevado, tá? Tá bom. Mas, assim, pegando tudo que vocês falaram, estou de acordo, e é isso mesmo. E, assim, no caso, a gente está falando da depressão. Depressão não é frescura, depressão não é falta de Deus, não é falta de religião, não depende se a pessoa tem sucesso, às vezes ela tem muito sucesso profissional, financeiro, como a gente viu no vídeo. É uma coisa que está pegando todo mundo hoje em dia. Está muito comum, cada vez está aumentando mais. Infelizmente, isso é uma pena, mas é uma coisa que é real, que acontece muito. E, assim, tudo que foi falado hoje, as pessoas têm que procurar manter o equilíbrio, como o José Maria falou, corpo, mente, emoção, espiritual. E a gente tem que estar sempre observando as pessoas, sempre oferecendo, como a Fran falou, uma palavra amiga, porque às vezes é isso que ela precisa, como a gente também viu no vídeo,
alguém, não lembro quem agora, falou assim, que eu queria só alguém que falasse, me desse uma palavra amiga. E, assim, é o que a gente está aqui e que é o que a gente precisa fazer por essas pessoas, oferecer uma ajuda, oferecer uma palavra amiga e mostrar, assim, até através das lives, dos nossos posts, como ela pode estar se prevenindo, onde que ela pode estar procurando ajuda. Existem diversos tipos de ajuda, diversas coisas que a pessoa pode fazer para estar saindo dessa, e a gente está aqui para ajudar no que a gente puder, tanto os nossos familiares, nossos amigos, nossos clientes, e para estar sempre mostrando que sim, existe tratamento, você pode sair dessa, e que você pode sim ter uma vida feliz. Isso é importante, né? Que você pode. E aí, eu quero desejar a todos aí que estão nos assistindo, antes de terminar, eu tenho mais um textinho que eu quero ler, eu nem vou falar sobre ele, eu só quero ler, mas você que está nos assistindo aí, né, que comentou aqui, algumas pessoas comentaram, então, Luiz, meu pai, minha mãe, minha tia, né, tia Denir, o Márcio, a Gemma, a Cleia. Se você vê todos esses problemas em você ou no teu próximo, converse com a gente. Eu acho que isso é muito importante. E aí eu quero trazer um pensamento que vocês falaram, que muito está também no nosso jeito de ver as coisas. Como a gente encara, como a gente vê. Se a gente olhar com olhos depressivos, a gente vai sempre cair que é uma desgraça, que é ruim, que é isso. Mas se a gente olhar com outros olhos, e aí é esse texto que eu quero falar para nós finalizarmos, como é importante nós olharmos o belo, o bonito, o positivo. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que, se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou se tinha conseguido vender a propriedade. Nem pensei mais nisso, diz o amigo. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Algumas vezes, só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios. Eu acho que isso vai finalizar essa nossa live aí com uma chave de ouro, né? Eu acho que é importante nós olharmos com os olhos alheios, nós vermos o que os outros também veem a respeito de nós termos essa noção que nós temos as coisas e que nós vemos as coisas de formas diferenciadas. Eu acho fantástico isso, né? Eu acho primordial nós podermos fazer esse olhar com os olhos, sem nunca perder que nós podemos ajudar o nosso próximo, né? Não tem como não falar, até depois eu acho que eu vou até colocar isso no Facebook aí para as pessoas terem essa noção de que nós podemos ser melhores. José, Wagner, Érica, Fran, cara, acho que hoje nós pegamos o sarrafo e jogamos lá para cima, né? Quer dizer, vocês aí, eu só aqui fazendo a moderação, mas eu acho que vocês
Ó, a nossa Rio Grande do Norte aí. Ah, Franzinha, né? Que coisa boa. Gente, de coração mesmo, orgulho de ter vocês aqui e dizer que os meus olhos sempre olham coisas boas de vocês e que vocês estão a cada dia mostrando que nós podemos fazer a diferença e que nós somos a diferença na vida dos outros. Um grande abraço, Deus abençoe sempre.